Esta é a equipe da Apollo 10 se preparando para deixar para trás o módulo lunar Snoopy. Foi um passo crucial antes que pudessem retornar à Terra, mas não ocorreu conforme planejado. Quando os explosivos foram acionados, um buraco se abriu na escotilha do módulo lunar, resultando na rápida saída de todo o ar e fazendo com que o Snoopy se afastasse a uma velocidade muito maior do que o esperado. Num piscar de olhos, a tripulação perdeu de vista a espaçonave agora abandonada enquanto ela se dirigia para o brilho do Sol. Isso marcou a última vez que o módulo lunar foi registrado pelas câmeras. Poucas horas depois, a NASA perdeu o controle da espaçonave, e sua localização permaneceu completamente desconhecida por décadas. Em 2018, no entanto, astrônomos detectaram um objeto voando próximo à Terra que pode muito bem ser esse mesmo módulo lunar perdido em 1969. Mas onde esteve todo esse tempo? Neste vídeo, vamos explorar a incrível jornada do módulo lunar da Apollo 10 e como os astrônomos finalmente conseguiram rastreá-lo após 50 anos no espaço. Também vamos compartilhar informações sobre como você pode ganhar um pôster da Apollo 11. Continue assistindo até o final do vídeo para descobrir como. Missões Apollo da NASA. Durante as missões Apollo, um total de 10 módulos lunares foram lançados ao espaço. 2 deles foram usados para testes na órbita terrestre e acabaram queimando na atmosfera. Na famosa missão Apollo 13, um deles serviu como barco salva-vidas para a tripulação antes de também ser incinerado na atmosfera terrestre. Os demais foram intencionalmente direcionados à Lua após completarem com êxito suas missões. No entanto, a Apollo 10 teve um propósito um pouco diferente. Objetivo da missão Apollo 10. A missão Apollo 10 foi concebida como um ensaio geral para a subsequente Apollo 11. A Apollo 10 realizou todas as etapas da missão lunar, exceto o pouso efetivo na superfície da Lua. Durante a órbita lunar, os astronautas Thomas Stafford e Eugene Cernan desceram até uma distância de apenas 15 km acima da superfície lunar. Após testar os sistemas do módulo lunar Snoopy, a metade inferior do veículo espacial foi abandonada e eventualmente impactou na Lua. Com apenas a metade superior do módulo lunar, os astronautas retornaram ao módulo de comando, deixando o Snoopy para trás. Entretanto, assim que libertaram o Snoopy, ele desapareceu atrás do brilho solar, e os astronautas perderam o rastro de sua localização. Isso causou preocupações na NASA, pois o Snoopy estava seguindo uma órbita que poderia eventualmente colidir com o módulo de comando. Apesar disso, o Snoopy ainda tinha uma quantidade significativa de combustível restante. Em vez de permitir que ele impactasse na Lua, a NASA optou por acionar seus motores e direcioná-lo para uma trajetória distante dos astronautas. Mas o que aconteceu com o Snoopy em seguida? O Snoopy continuou queimando seu combustível até que ele se esgotou vários minutos depois. Surpreendentemente, os astronautas a bordo do módulo de comando conseguiram observar o Snoopy em chamas antes que ele desaparecesse. Essa foi a última vez que seres humanos avistaram o Snoopy. Passaram-se muitas décadas desde então e os astrônomos começaram a procurar a espaçonave abandonada. No entanto, localizar o Snoopy após 50 anos no espaço era uma tarefa extremamente desafiadora. Para determinar seu paradeiro, era necessário entender a trajetória que ele tomou após deixar a Lua. A busca por objetos no espaço é uma tarefa complexa. Para rastrear o Snoopy após sua queima final, foi necessário analisar cuidadosamente as posições relativas da Terra e da Lua em suas órbitas. A Terra orbita o Sol no sentido anti-horário a uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo. A Lua, por sua vez, orbita a Terra no mesmo sentido, a uma velocidade de cerca de 1 km por segundo. Isso significa que, em relação ao Sol, a Lua se movimenta a cerca de 30 km por segundo. A tripulação da Apollo 10 estava orbitando a Lua no sentido horário, o oposto da órbita da Lua ao redor da Terra. Quando o Snoopy realizou sua queima final, a Lua estava posicionada no lado oposto da Terra. Essa queima adicional acrescentou 1 km por segundo à velocidade da Lua, permitindo que o Snoopy escapasse da gravidade lunar. No entanto, como essa velocidade estava em direção contrária ao movimento da Lua ao redor do Sol, a velocidade do Snoopy em relação ao Sol agora era menor que a da Terra. Essa queima funcionou como um freio, enquanto a Terra e a Lua continuaram suas órbitas normais. Consequentemente, o Snoopy começou a se distanciar lentamente,
viajando principalmente dentro da órbita da Terra. O Snoopy completava uma órbita ao redor do Sol a cada 342 dias, mais rapidamente do que a Terra. Isso significa que ele gradualmente ultrapassou a Terra e começou a se afastar dela. Snoopy continuou sua trajetória ao redor do Sol por mais 15 anos antes de finalmente se aproximar da Terra. Quando isso ocorreu, a gravidade terrestre atraiu a espaçonave, causando uma ligeira alteração em sua órbita. Embora tenhamos conhecimento do percurso inicial do Snoopy após deixar a Lua, o desafio estava em lidar com a falta de dados, uma vez que apenas alguns dias após a separação da sonda, e cada encontro subsequente com a Terra alteraria sua trajetória, acrescentando uma camada significativa de incerteza à sua localização. No entanto, a compreensão dessas incertezas permitiu que os astrônomos restringissem sua busca a uma região específica do céu. Mesmo assim, essa não foi uma tarefa simples, pois os astrônomos precisavam procurar um objeto com uma largura de 4 metros em uma área extraordinariamente vasta do espaço. No entanto, encontrar o Snoopy se tornou uma busca quase como a busca pelo Santo Graal para os astrônomos, e era apenas uma questão de tempo até que encontrassem algo excepcional. A descoberta do módulo lunar Snoopy se deu de acordo com as previsões, com vários encontros próximos com a Terra, o mais recente ocorrendo em 2018. Foi nesse momento que os astrônomos identificaram um objeto muito tênue atravessando o nosso céu noturno. Inicialmente, eles pensaram que poderia ser apenas um asteroide, mas suspeitaram depois de uma análise mais aprofundada. Os asteroides geralmente têm órbitas mais elípticas, inclinadas em relação à órbita da Terra. Entretanto, os cálculos iniciais revelaram que esse objeto mantinha uma órbita circular ao redor do Sol, alinhada com a da Terra. Isso indicava uma origem terrestre mais provável. Além disso, sua velocidade de deslocamento era muito semelhante à da Terra, enquanto os asteroides geralmente possuem velocidades muito maiores. Outro indicativo importante foi a luminosidade do objeto. Os astrônomos calcularam como seria a aparência da luz emitida por um objeto com as características de tamanho, forma e composição do Snoopy a várias distâncias, e a luz desse objeto parecia corresponder a essas expectativas. Surpreendentemente, o objeto foi detectado quando estava a uma distância de 55 milhões de quilômetros de nós, mas estava tão fraco que não era possível realizar uma análise detalhada naquele momento. No passado, a NASA identificou um estágio superior de um foguete Centauro perdido há muito tempo usando observações espectroscópicas, um método que envolve a análise da luz do objeto em diferentes comprimentos de onda para determinar sua composição. Diferentes materiais refletem e absorvem luz de maneiras específicas em diferentes comprimentos de onda, o que permite identificar a composição do objeto comparando esses dados com materiais conhecidos na Terra. No entanto, este objeto estava muito distante e pouco iluminado para realizar esse tipo de medição. Teremos que aguardar até 2028, quando ele fará outra aproximação da Terra. Somente então poderemos realizar observações espectroscópicas para confirmar se realmente se trata do Snoopy. O Snoopy é a única espaçonave tripulada que continua vagando pelo espaço. Apesar de ter iniciado sua incrível jornada há 54 anos, as leis da física garantem que ele permanecerá uma visita ocasional em nossa vizinhança. Quem sabe no futuro tenhamos a capacidade de resgatar essa espaçonave abandonada e finalmente trazê-la de volta à Terra, onde sua incrível jornada teve início. Agradecemos por assistir e nos vemos no próximo vídeo.